Uma pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo mostrou que entre mais de 9 mil pacientes de unidades básicas de saúde, somente 25% apresentaram valores de glicemia dentro do padrão adequado. Em todo o país, mais de 16 milhões de pessoas têm diabetes. E nesse 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, a conscientização aparece como a melhor forma de lidar com esse problema. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o cardiologista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Ronaldo Rosa. Doutor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. O que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, progressiva, na qual se observa aumento das taxas de açúcar no sangue, que progressivamente levam a chamadas lesões em órgãos-alvo, principalmente no que diz respeito aos vasos sanguíneos e rins. A gente tem uma pesquisa recente que mostra que apenas 1 a cada 4 pessoas tem a glicemia controlada. Quais são os riscos de não ter o controle da glicemia e ter esse índice muito alto? O primeiro ponto, inclusive, é que uma boa parte das pessoas sequer sabe que está com a sua glicemia elevada. Então, esse tipo de pessoa, ela não sabe o tamanho do risco, o potencial de problema que ela pode ter. A partir do momento que se faz o diagnóstico com um exame bastante simples, que é a dosagem do açúcar no sangue, essa pessoa passa a ter que conviver com uma doença que ela não tem cura, ela tem controle, e se não devidamente controlada, isso vai afetar principalmente função renal, vasculatura e aumenta o risco tanto de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e insuficiência renal. E como prevenir tudo isso, doutor? A prevenção desse tipo de doença se faz através de um estilo de vida saudável, na qual se busca alimentação com taxas de carboidratos baixas e estímulo à atividade física, na qual deve-se realizar no mínimo 4 vezes por semana, prevenindo o sobrepeso e a obesidade, que são fatores importantes no aparecimento do diabetes. Vamos falar mais sobre a questão do tratamento. Uma pessoa que tem diabetes vai ter que tratar para a vida inteira, é isso? Sim, uma pessoa que desenvolve diabetes, ela vai ter que ter o seu controle de glicemia muito bem ajustado para o resto da vida. Então, isso implica em mudança de estilo de vida, com as alterações que eu citei anteriormente, e, se for o caso, com medicamentos, que podem ser inicialmente medicamentos ou comprimidos por boca, mas com a evolução do caso pode ser necessário medicamentos injetáveis, inclusive as variedades de insulinas que dispomos hoje em dia. Toda pessoa que tem diabetes vai ter que tomar remédios ou é possível lidar com isso de uma outra forma, só mudando o estilo de vida? Então, cada caso é um caso. Existem pessoas que estão obesas ou com sobrepeso que essa mudança de estilo de vida é suficiente para trazer a taxa de açúcar para níveis considerados normais. Agora, tem algumas pessoas, alguns pacientes, que mesmo com a modificação do estilo de vida, fazendo um estilo de vida muito bem regrado, não tem jeito, vai ter que introduzir medicamentos. Doutor, a conscientização é muito importante, né? Este 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. A conscientização é fundamental. Em termos de cardiologia, quando nós recebemos um paciente com diabetes, em termos de risco cardíaco, isso equivale a pessoa a já ter tido um infarto. Então, o risco dessa pessoa ter um infarto é igual a quem já teve ter um segundo infarto. Então, um risco muito alto. Outro risco que a pessoa tem que se conscientizar: a lesão do diabetes nos rins. Pacientes que têm o seu controle de diabetes muito ruim, aumenta o risco de perda de função renal e, a longo prazo, evoluir para a necessidade de hemodiálise. Então, são 2 riscos muito importantes, tanto cardiovascular, com infarto e AVC, quanto o risco de evoluir para a insuficiência renal, que deve nos conscientizar todos os dias de que é necessário fazer avaliação de rotina para detectar
diabetes e tratar o mais precoce possível. O quanto antes houver essa mudança de estilo de vida e quanto antes a pessoa identificar que tem o problema, melhor. Identificar e tratar de modo adequado, sempre mudando o estilo de vida e usando os medicamentos de maneira adequada, de acordo com a recomendação médica. Isso é fundamental para prevenir as lesões a médio e longo prazo.